Esse aqui é o Filosofia Sem Frescura, eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu vou falar das origens da filosofia. Naturalmente, filosofia ocidental, aquela que nasceu na Grécia Antiga. As origens da filosofia são a religião e a mitologia. E religião e mitologia são bastante parecidas. Já explico, porque antes vou dar um recado. Aqui não tem erudito nem intelectual. Então, se você gostar, por favor, se inscreve no canal. A filosofia, ela se origina da religião e da mitologia. Mas antes, eu vou fazer uma diferenciação entre religião e mitologia. Muito simples. O que é a mitologia? A mitologia grega, por exemplo, é o que um dia foi religião. As maiores obras da mitologia grega, que são de Homero, que nunca foram escritas, que são a Ilíada e a Odisseia, nunca foram escritas por Homero, tá? Elas eram a própria religião de Homero. Faziam parte da religião de Homero. E elas são mitologia para nós hoje em dia, mas para eles não. Porque vocês vejam bem, havia a Magna Grécia. Pegava uma parte da Itália e ia até a Turquia. Era um império grego, que foi sucedido pelo Império Macedônico de Alexandre o Grande, que foi sucedido pelo Império Romano. O Império Romano, os romanos tinham seus deuses através de um sincretismo religioso com os deuses gregos. Por exemplo, o Júpiter dos romanos era o Zeus dos gregos. Mercúrio dos romanos era Hermes dos gregos. Minerva dos romanos era Atenas dos gregos. E por aí vai. Então, o que é que acontece? Um dia, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. E com o advento do cristianismo, essa religião, digamos assim, greco-romana de Zeus e Júpiter, ela se transforma oficialmente em mitologia e não oficialmente em religião pagã. Porque é mentira se alguém disser que ela se extinguiu por completo. Tá? Desde aquela época que o Império Romano adotou o cristianismo como religião oficial, até hoje, existem religiões pagãs, dentre elas as que cultuam Júpiter, por exemplo, ou Zeus, tá? Ou Thor, que faz parte da mitologia dos vikings, mas que era religião. Porque vocês vejam bem, qual é a definição mais corriqueira de mitologia? Tentativa de explicação da realidade através da intromissão de seres sobrenaturais aqui no nosso mundo natural. E a religião? A religião tem o apelo da fé. Então não é uma tentativa de explicação da realidade, mas é pela fé a própria explicação da realidade através da intromissão de seres sobrenaturais aqui no mundo natural. Por quê? Porque existe Deus
ou deuses, dependendo da religião, anjos do bem e do mal e santos. Entendem? Então não há muita diferença. Então, por exemplo, existiam templos para Zeus, para Atenas, para Apolo. O próprio filósofo Heráclito escreveu um livro e ofereceu num templo para um deus ou uma deusa, já não me recordo. Então, realmente, o que era religião se tornou mitologia. Tá? Ainda mais porque o homem tem primeiro uma real tentativa de explicar a realidade através de seres sobrenaturais. Primeiro, então, quando o homem põe a cabeça para pensar, o que surge é a religião. Porque, vejam bem, hoje em dia, ainda, de vez em quando, aparecem relatos de velórios onde de uma hora para outra o defunto acorda, não estava morto, né? Não é que tenha ressuscitado, mas por desconhecimento médico não estava morto. Imaginem vocês na antiguidade, nos primórdios da humanidade, havia lá um ritual de velório, coisa semelhante, não é? De repente o morto se levantava. Então, no meio da natureza, acontece. Vida e morte são naturais. Então, há um velório dedicado à morte. De repente, no meio desse velório dedicado ao morto, que é também uma coisa natural, acontece um evento sobrenatural. O morto ressuscita. Estou falando lá nos primórdios da humanidade, tá? Muito antes de Cristo. Como é que fica a cabeça das pessoas e do próprio cara que ressuscitou? Como é que ele vai explicar isso? Não é? Através da natureza? Não, através do sobrenatural. Através da intervenção e da intromissão de seres sobrenaturais. Além disso, tem o que os filósofos românticos preconizam, que é a sensação do infinito e da aliança com uma substância infinita ou eterna. O romantismo fala exatamente disso. Então existia também. O homem via os seus iguais morrerem e ele sempre pensou, não pode ser. Não pode ser que acabe assim, que com o corpo acabe tudo. Que o fim do corpo seja o fim da vida. Não pode ser. Deve haver alguma coisa a mais. Esta espécie de pensamento, já um tanto ou quanto racional e filosófico, era, entretanto, religioso. Eu ia dizer ainda religioso, mas aí eu estaria colocando a filosofia acima da religião. Então, o primeiro impulso do homem, a primeira maneira de encarar essa estranha realidade onde nós estamos inseridos, foi pensar em termos religiosos. E depois é que, com o desenvolvimento da espécie humana, da raça humana, com o desenvolvimento de outra vertente, vejam bem, de uma outra maneira de pensar, e não uma maneira que supere a religião, tá? Não é filosofia aqui e religião aqui, mas se existia só um braço, a maneira de pensar religiosa, de repente
desta vertente religiosa há uma dissidência e surge a vertente filosófica. Ou elas às vezes fazem, em vez de fazerem assim, ficam assim. Ora uma está por cima, outra está por baixo, estão entrelaçadas. Às vezes é filosofia, uma coisa que você pensa, às vezes é religião. Em filosofia, quando se quer tomar muito cuidado para falar daquilo que pertence ao espiritual, usa-se a palavra metafísica.